Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. O pessoal tá chegando. Mais uma terça. Olá, pessoal, tudo bom? Vou esperar um pouquinho para a galera ir chegando e se organizando em casa. Mais uma terça-feira para a gente poder conversar um pouquinho, aprimorar os nossos olhares, enriquecer os nossos conhecimentos. Vamos chamando a galera aí, avisa o seu amigo, já vai curtindo. Boa noite, meninas que estão entrando, que bom que vocês estão aqui novamente. Vamos convidar o pessoal, aperta o aviãozinho aí para a galera poder participar e vamos curtindo para a gente dar início a mais uma live, a mais um momento de aprendizado, de troca de conhecimentos. Olá, pessoal, que bom que vocês estão vindo. Eu vou esperar só mais uns minutinhos para a gente poder iniciar. O tema de hoje é observação e o processo de aprendizagem. Então, eu sei que tem bastante professora que está bem antenado no assunto, então é bacana a gente aguardar mais um minutinho. Vocês estão ouvindo bem? Tá legal? Coloca um okzinho aí, o pessoal tá acenando. Que legal que vocês estão aqui. Boa noite, galera. Eu fico muito feliz que vocês estão aqui. Mais uma terça-feira corrida, uma terça-feira animada, cheia de coisas para contar, né? Porque um dia de trabalho tem sempre coisas para a gente guardar, para a gente anotar, para a gente trocar, né? E hoje não é um dia diferente. Graças a Deus estamos aqui. E aí a gente vai trocar um pouquinho as palavras, um conhecimento legal. Que bom que vocês estão ouvindo bem, isso é muito bom. Para o pessoal que não conseguir participar, vai ficar gravado, então se vocês avisarem a galera aí que não conseguir entrar no ao vivo, eu deixo sempre gravado, então isso facilita para o pessoal poder assistir depois, fazer alguma anotação, colocar alguma coisa no comentário, que é sempre válido, né? Eu gosto de dizer que, na verdade, a crítica ela é sempre construtiva, isso facilita e ajuda a gente. Boa noite, pessoal que está entrando, toda a galera que está aí. Fico muito feliz que vocês estão mandando os coraçõezinhos, é isso aí. Já aproveita e avisa o amigo que a gente está aqui online e vamos participar dessa live que vai ser bem bacana também, né? Na verdade, toda terça-feira a gente está fazendo um encontro e vocês é que acabam escolhendo o tema e isso tá sendo bem bacana. Isso me faz ficar com o cérebro fervendo, com a cabeça com um turbilhão de pensamentos. Eu não sei se vocês são assim, ansiosas, na maioria das vezes as professoras são, né? Boa noite, pessoal que tá entrando agora. O tema é sobre observação. E aí eu estava falando o quanto eu estava ansiosa, porque na verdade o cérebro não para de funcionar, sabe? Quando vocês votam lá no tema escolhido e a gente descobre qual vai ser o tema da próxima semana, para mim é sempre uma empolgação, porque aí eu vou buscar coisas diferentes, eu vou buscar atualidades, eu vou atrás de alguma coisa que faça valer a pena a nossa noite, e é sempre muito bacana, porque a gente sempre encontra coisas diferentes, né? O professor ele nunca para de estudar, então a gente quando percebe que tem alguma coisa diferente, a gente já quer captar, a gente já quer entender mais, a gente já quer desfrutar daquilo, né? E isso faz parte do nosso aprendizado enquanto educador. E o tema de hoje não deixa de ser diferente dos nossos outros assuntos das semanas passadas. A gente vem trabalhando, parece que nessa linha de documentação pedagógica e não estamos fugindo muito disso, né? Falamos sobre o diário de bordo, falamos sobre a documentação pedagógica, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a observação. Então isso mexe um pouco com a gente enquanto professor, porque faz com que a gente resgate algumas coisas de dentro de nós, da nossa prática, das nossas ações, daquilo que foi feito, daquilo que precisa fazer. Então vão chamando os amigos aí, vai avisando a galera que já começou,
que a gente vai fazer um bate-papo bem legal. A gente não costuma demorar mais que 1 hora, eu acho que é o suficiente para a gente aprender um pouquinho mais. Eu sempre falo que a gente está sempre disponível, né? Então, eu sempre estou disponível para vocês nas perguntas, nos comentários, se vocês quiserem me chamar no particular, enfim. É um momento que a gente está trocando, que a gente sabe. Para mim isso é muito bacana. Fora isso também eu trabalho com mentoria e assessoria pedagógica, o que está facilitando a vida de algumas pessoas que estão procurando melhorar a prática, enfim. Então estamos também disponíveis para isso. Então, como eu estava falando, o tema é sobre observação. E aí, eu acredito que vale a gente fazer uma reflexão um pouquinho de como foi a nossa infância. Então, se você buscar lá na sua memória como foi a sua infância, que criança que você foi? Então, pensa aí um pouquinho comigo. Que criança que eu fui, né? Que imagem de criança que habita em mim? Já fez essa reflexão? Já parou para pensar? Quem já pensou? Levanta a mão aí. Coloca aí. Já pensei. Ou resgato quase todos os dias a minha infância. Vocês já pararam para pensar? Que criança que você foi? Eu fui uma criança meio calma, não fui tão rebelde não, mas gostava de me sujar, gostava de brincar com as outras crianças, dava trabalho para as mães. Eu acredito que a maioria aqui já teve uma infância parecida, né? De poder brincar na rua ou brincar com os primos. Faz uma reflexão, pensa aí um pouquinho. Que criança eu fui, né? Que imagem de criança habita em mim? É uma reflexão bem rápida. Tem gente que tá falando que foi terrível. Boa noite pro pessoal que tá entrando agora. Nós acabamos de começar e a primeira pergunta para uma reflexão é: que criança eu fui? Você já parou para se olhar? Já parou para pensar? Ó, já teve alguém que falou aí que foi boazinha. Eu brincava e era muito arteira. A galera, realmente, a gente, se for voltar a pensar como que nós éramos, eu acho que a nossa infância foi um pouquinho calorosa. A gente deu um pouco de trabalho, mas isso faz parte e é muito legal, né? Isso é muito bom para nós. E aí, tem uma frase que eu gosto bastante de usar quando eu falo sobre observação e escuta, que é da Adriana Friedman. Então, o que ela fala? O que vemos tem absoluta relação com quem somos, o que nos toca, com aquilo no que acreditamos ou quaisquer lembranças, imagens e vivências guardadas dentro de cada um de nós. Por isso, diferentes observadores podem estar à frente de uma mesma situação e enxergar coisas diferentes. Então, a Adriana Friedman, ela é uma autora muito bacana. Ela retrata a observação e a escuta com um ressignificado das nossas práticas e das nossas ações muito bacana, que expressa de fato o que a criança faz. É bem legal. Ela é doutora em antropologia, então ela fala umas coisas muito significativas com relação à observação e à escuta das crianças. Inclusive, ela fez um grupo com alguns educadores para trabalhar um pouco disso, para trabalhar essa ressignificância da prática pedagógica a partir do que as crianças expressam. E foi um trabalho fantástico, teve diversos resultados. Então, se vocês pesquisarem lá um pouquinho, é bem bacana e retrata bem o que a gente precisa na observação. Eu também já tive saudades da minha infância. A galera ainda retrata isso, né? E a Adriana, ela traz isso também, ela faz essa releitura de uma infância, de uma observação, que é bem bacana. Outro lugar também que retrata muito essa observação de como ela deve ser feita é o Território do Brincar. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um programa, então é um trabalho de pesquisa e documentação, onde trabalha a sensibilização da criança no brincar. É bem legal porque a educadora que trabalha isso, a Renata Meirelles, ela foca muito. Tem um documentário que chama Miradas.
É muito bacana, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, é do Território do Brincar, e ele registra todo um processo de brincadeiras com as crianças. Então os educadores ali, eles falam que eles tiveram que se desaprender muita coisa para colocar no lugar da criança para ser um observador. Então retrata situações muito relevantes para como observar, de que maneira observar. E também não podia deixar de falar do currículo da cidade, né, pessoal? Porque lá também tem umas considerações maravilhosas sobre observação e documentação pedagógica. É a nossa praia, quem trabalha em centro de educação infantil é parceiro ou direto, enfim. O currículo da cidade, ele é o nosso norteador, ele é que nos traz toda a nossa bagagem de trabalho. Por mais que às vezes a gente acha que é uma leitura cansativa, uma leitura que não dá para fazer tanto interpretação, mas ele traz minuciosamente na página 149 sobre a documentação pedagógica. E lá ele fala de como tem que ser um registro, de como tem que ser a escuta para essas crianças, de como tem que ser a observação. Porque você, quando registra, você traz a trajetória das suas aprendizagens. E aí você observa o que foi relevante e o que de fato foi importante. Então o observador, nesse momento, ele vai contribuir para a evolução do bebê e da criança. Ele vai trazer na sua observação o que é realmente necessário para aquele momento. Então isso é significativo. Quando a gente fala em currículo da cidade e pensa nesse momento de documentação pedagógica, ele relata sobre a observação, de como você, ao observar, você vai registrar. E aí isso é um recurso muito valioso para expandir o que você precisa saber daquela criança, para ter sentido, para ter significado, para que as crianças ela consiga evoluir de acordo com a sua observação. Então isso faz muita diferença quando você pega lá o currículo da cidade, que é esse livrinho aqui bonitinho, ó. A página 149 vai falar muito bem sobre observação, que é a partir da observação que todas as movimentações e os planejamentos são elaborados. Se você parar e perceber isso, você vai entender o quão é importante a sua observação. Porque às vezes num planejamento feito, você percebe num olhar que você teve o quanto você precisa modificá-lo ou o quanto ele está sendo válido para a aprendizagem da criança naquele momento. Então é importante, é um material rico que a gente tem lá na escola, que às vezes a gente deixa ele meio escondidinho porque a leitura dele é meia confusa e no fim ele tem uma riqueza de detalhes que aborda um tema tão bacana como a observação e faz com que você reflita as suas práticas, entendeu? Então, a observação, ela é possível entender o desenvolvimento de cada criança. Então, quando você dá uma proposta e você faz a observação daquela proposta, é aí que você vai entender a riqueza de detalhes que você precisa acrescentar ou que já está bom e que você vai continuar. Entenderam? Então, assim, quem aqui já parou para pensar? Poxa, eu acho que eu precisava melhorar a minha observação. Às vezes eu falo assim, poxa, mas aonde eu vou observar, né? O que eu vou observar? Então, aí eu vou citar algumas coisas que eu acredito que seja importante, que vai ajudar, que vai contribuir com vocês, tá? Então, quando a gente pensa em o que observar, então eu vou sugerir alguns campos que você vai observar na criança, tá? Por exemplo, o desenvolvimento físico, o temperamento, as habilidades, a capacidade, os interesses, a cultura e a vida familiar, as abordagens da aprendizagem, o uso da linguagem verbal, o uso da linguagem corporal. Você vai observar a criança como um todo e tem que ter um foco para isso, que mais na frente eu vou falar sobre esse foco, tá? Então, o que observar é isso. Você vai prestar atenção no que você precisa daquele momento e você vai decidir o que observar. Exemplo, o professor quer que as crianças desenhem, então você vai
observar quem fica feliz com a proposta, os que fazem, os que não fazem, os que ficam durante o tempo todo só rabiscando, ou aqueles que ficam apertando o lápis, os que pedem ajuda para o colega desenhar. Você é o observador nesse momento. E aí você vai perceber cada detalhe. Por quê? Porque teve uma proposta, você teve um foco de observar o que eles querem desenhar, ou se eles já sabem desenhar. Então, esse é um foco. Então, você percebe o que você vai observar, tá? Por isso que é importante ter um planejamento para você saber o que observar, certo? E aí, como organizar essa observação, né? Porque aí também o pessoal imagina que observar é observar tudo, né? E aí você fica pilhada, você desfoca, na verdade, porque aí você começa a olhar tudo e não olha nada. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também, porque a observação, ela requer um foco. E aí, como organizar essa observação? Então, a gente tem que ter em mente que, para você observar, você tem que escutar. Então, a escuta ativa também é uma pauta para uma próxima live, mas que está totalmente ligada com a observação. Porque ao você observar, você escuta e você registra. E aí você vai entender e vai interpretar o que realmente é necessário para o seu aluno, para o bebê, para a criança naquele momento, tá? Ela é um instrumento metodológico valioso. Então, se a galera que já andou acompanhando os meus posts, lá eu falo sobre os instrumentos metodológicos e um deles é a observação. E ela é de extrema importância para o nosso trabalho. Ela faz com que você faça uma reflexão para uma avaliação pessoal também. O quanto que aquilo está sendo valioso naquele momento. É a sua observação, é o seu momento de compreender a forma como o bebê e a criança se expressa, como eles se comunicam, quais são as ações e as reações em frente a diversas situações. Se ele fica irritado, se ele fica satisfeito, se ele interage. Então, você organiza tudo isso. Então, para você organizar, você tem que entender que a criança, ela está lá interagindo. E você tem que estar aberto para escutar, para observar. E aí você vai entendendo o que você precisa registrar. Tá vendo como é uma ligação, né? É um elo. Você observa, registra, depois você avalia. E aí tá a sua documentação pedagógica, e aí tá o seu diário de bordo, e aí tá o seu planejamento. É um ciclo, você percebe que todo esse momento que você está fazendo essa relação, ela tem uma intencionalidade para a sua prática pedagógica. Então, você já sabe o que observar. Você está organizando essa observação. E aí é onde entra 3 características importantíssimas da observação. É o foco, o objetivo e a continuidade. Então, para quem leu os meus posts lá, eu também coloquei sobre isso. O foco, ele é bem, a palavra já diz, você tem que ter um foco. Então, por exemplo, você pode observar uma criança, você pode ter um foco num grupo das crianças, você pode ter um foco no refeitório, na roda de conversa. Você vai criar aonde você acredita que aquele momento é importante para você focar. E aí você vai para o objetivo. O objetivo, ele vai surgir de uma inquietação ou da necessidade daquele momento. Então, se você percebe que você precisa dar mais atenção para aquele momento específico de entender a linguagem da criança, de entender se ela se socializa, de entender se a proposta que você colocou está sendo bacana, então tem um objetivo, tem um propósito. Então aquela observação, ela tem um foco. É um círculo, tá vendo? E aí você tem que ter a continuidade disso. As coisas, elas não encerram em uma única observação. Percebe que no seu dia a dia, lá na sua turminha, na sua sala, na sua atividade, quando você inicia um planejamento, ele tem começo, meio e fim. E quando você observa isso, você percebe que ele tem que ter um foco, ele tem que ter um objetivo e ele tem que ter a continuidade. Essa continuidade, ela vai ampliar as situações daquilo que você precisa fazer.
E aí você vai criando as questões para o que você quer observar. Então isso faz muita diferença quando você está ali observando. Boa noite, pessoal que está entrando agora, tudo bom? É muito bom saber que vocês estão participando, isso é muito legal. Quem aqui faz uma observação antenada das crianças? Acena aí. Quem já parou para pensar o quanto é importante a observação pro planejamento? Levanta a mão aí quem acha que é mega importante. E não é um bicho de 7 cabeças. Vocês às vezes pensam, como que eu vou fazer isso, né? É igual a pergunta, como organizar essa observação? É mais simples do que você imagina. A observação, ela é feita diariamente. Você só precisa organizar. Quando a gente organiza isso, você vai e você consegue observar coisas que você não imaginava que estava ali tão próximo de você. É onde entra a continuidade, é onde entra a intencionalidade daquilo. Nossa, eu tô percebendo que aquela criança ficava mais isolada. Deixa eu observar mais por quê. Por que isso acontece? E você vai parar essa observação num dia? Não, você vai dar continuidade e não esqueça que você precisa registrar isso. Lembra quando eu falei no diário de bordo que você tinha que ter sempre um bloquinho de anotações ou uma folha de papel, enfim, para você registrar isso. A nossa cabeça, ela não guarda tanta coisa assim, não. Então, sempre é bom se socorrer de uma pranchetinha, de um bloquinho de anotações, para lá, quando você for montar suas avaliações, os seus relatórios, o seu planejamento, você vai resgatar tudo isso. E fica mais fácil de você entender o que de fato a sua criança está pedindo. Entender aquela montante de coisas que foram feitas e você saber organizar. Então eu preciso focar nisso, eu preciso prestar atenção mais nisso. Isso daqui não ficou tão bom, então onde eu tenho que voltar para perceber que naquele momento aquilo fez a diferença. E aí você tá vendo como você dá continuidade a isso? Essas 3 características da observação, foco, objetivo e continuidade, tem que ser uma constante para você. Você não pode se esquecer disso. Não observe por observar. Isso não vai trazer resultados. A observação, ela tem que ter uma intencionalidade. Ela é um instrumento metodológico seu. Ela faz você refletir a sua prática. Ela faz você sistematizar o seu planejamento, tá? E aí também você pode realizar ela de algumas maneiras, tá? Eu vou citar duas, para vocês irem refletindo aí, tá bom? A observação livre, ela pode ser feita, ela é valiosa e você vai perceber acontecimentos curiosos. Na verdade, ela não tem um parâmetro, ela faz com que você mesmo crie a sua observação livre. Então você vai ver através da escuta, você vai perceber as reações, os gestos, as ações das crianças. O seu olhar, nesse caso, ele é mais livre. Ele é aberto para você não precisar ter que ficar focando tanto em uma situação, tá? Para quem observa, ele não tem tantos atributos, ele é sem valor para um registro fixo, por exemplo, no grupo ou na criança. Ele é livre para o acontecimento daquele momento. Então, você vai sempre utilizar essa observação? Sim, se você conseguir, através da observação livre, perceber a necessidade, a sua ação prática, o desenvolvimento das crianças, ok. É só você registrar tudo que você observou, tranquilo. Outras vezes, quando é casos mais específicos, mais direcionado, mais detalhado, aí você vai para uma pauta de observação. E essa é muito bacana, porque você pode fazer uma tabela, ela vai te auxiliar. Então ali você vai utilizar de indicadores para nortear a sua observação. Então você precisa criar algumas questões, ele vai servir como um instrumento de referência que vai te ajudar a manter claro o que você quer observar.
vai servir de guia para você, tá? Então você vai planejar, você vai prever algumas situações que serão propostas para você poder colocar isso aí na pauta. Então aí, alguns exemplos, tá? Então você vai criar uma tabela e você vai colocar lá o que você quer observar. Então, eu quero saber sobre adaptação. Então eu tenho que ter em mente, ou nessa tabela, algumas perguntas, como por exemplo, quais as reações na chegada do SEI, quais os brinquedos preferidos, como está essa interação na hora da chegada. Eu quero saber sobre a linguagem. Então eu tenho que perceber naquela tabela que eu vou criar como eles se expressam, se ele atende quando ele é chamado, como ele compreende as perguntas, se eles respondem as perguntas. Então você percebe? Você faz uma tabelinha. Eu costumei fazer isso algumas vezes e deu certo. Na verdade eu tinha um rabisco no meu bolso com essas perguntas. E aí ali naquele momento em que eu estava observando, em que eu estava percebendo o que estava acontecendo, era onde eu fazia as respostas referente a essas perguntas. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Oi, galera, nós estamos falando sobre observação e o quanto isso é importante no processo de aprendizagem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, pode escrever aí, pode avisar os amigos. É bem bacana, é envolvente. Eu acredito que o pessoal aqui, a maioria, faz esse tipo de trabalho lá no SEI, no ensino fundamental. É um processo muito bacana, é um processo que faz com que a gente reflita as nossas práticas, tá? E aí, essa tabela me ajudou por vários momentos quando eu precisava fazer uma observação mais específica, mais direcionada. Você cria ela de acordo com a sua necessidade, tá? Então, são 2 exemplos que eu dei e que você é que vai perceber o que de fato ali naquele momento você precisa. Tá? Eu não quero fazer uma tabela, eu quero fazer só um rabisco. Desde que você entenda ali que naquele momento a pergunta que você fez, que você planejou, você consiga observar. Né? Então, não adianta também eu me perder nas minhas próprias perguntas e não observar nada. Né? A gente também tem que perceber até onde nós estamos indo. Então, eu não posso fazer interferências daquela observação, por exemplo. Se eu quero perceber como a criança se socializa, ou se eu quero perceber como ela está interagindo naquela adaptação, ou naquele determinado propósito, então eu não posso interferir. Eu fico de observador. Ora eu faço alguma pergunta, né? Eu me envolvo com a criança, mas eu não posso mudar o percurso do que está acontecendo. Para que essa questão que eu fiz na minha tabela não perca, porque senão não vai ter fundamento, né? Aí é uma observação livre. Aí ela se torna uma observação livre, que é aquela observação que você apenas está ali observando as coisas que acontecem no entorno. Agora, se eu tenho uma observação específica, aí eu vou seguir um questionário, uma tabela, uma ordem dos fatos, até para eu ter respostas para aquilo que eu quero observar, né? Elas podem ser feitas aonde você quiser, né? No fichário, no caderno, na prancheta, no bloco de notas, como eu disse, mas ela precisa ser anotada, ela tem que ser registrada para você não esquecer, né? E aí, quando eu faço isso? Nossa, Fabi, mas aí, né? Eu tô lá com a minha turma no parque, eu paro na hora do parque, pego meu bloquinho de anotação. Se você conseguir fazer as coisas ao mesmo tempo, sim, por que não? Ali naquele momento você é o observador, você é o explorador. Tudo é hora de observar, eu observo tudo. Não existe um único momento adequado para eu falar para você assim, agora é hora de você observar o seu aluno. Né? Não, eu observo a todo momento e aí eu percebo a necessidade da minha turma. Às vezes não é nem só eu que percebo, às vezes a própria coordenadora, ela tem esse olhar aguçado também e aí ela te dá um toque. Então, você já percebeu que você poderia observar melhor tal situação? Olha, eu observei que naquele momento lá no parque teve um resultado mais significativo. Poxa, eu vi que naquele momento daquela sua aula
Teve resultado? Vocês já foram questionadas com relação a isso? A CP de vocês já parou para fazer esse tipo de pergunta? Responde aí para mim. A CP participa desse momento de observação com vocês? A sua parceira de sala, ela é capaz de observar a mesma coisa que você? Como é que é lá no CI? Como é que é a parceria que vocês têm de dupla, de trio ou de sozinha, que aí você tem que pedir ajuda para coordenador ou para vizinha de porta? Responde aí para mim. Já conseguiram fazer essa observação apurada? Tiveram bons resultados? Porque uma boa observação requer bons resultados, não é? E aí? A Dani diz que sim, ótimo. Quem mais já teve esse olhar mais apurado e teve resultados? Boa noite pro pessoal que tá entrando agora. Eu acredito que, na verdade, assim, é uma parceria quando você entende todo esse movimento de observação. Eu não observo por observar. Eu não posso criar uma proposta sem intencionalidade, porque aí eu não preciso observar, porque aí eu não preciso pensar, né? Então, quando eu observo, toda hora é hora de observar, né? Isso é uma visão que a gente tem que ter e tem que ficar sempre aguçada, tá? É como se você criasse isso a todo instante em você, né? A nossa coordenadora é bem colaboradora com essas visões. Isso é ótimo. É você colaborar com o outro, é você dar visibilidade para que a pessoa também abra os olhos, abra a observação para entender esse processo, né? É muito bom essa participação, essa troca. É uma troca. Eu percebi melhor assim, olha, eu vi desse jeito e acho que ficaria melhor. Tenta focar nisso. Já parou para pensar? Essas reflexões, essas perguntas, elas têm que estar sempre conosco. Faz parte da nossa ação pedagógica se perguntar, fazer uma reflexão do que a gente está fazendo, né? Então, se o professor se atém a observar apenas aquilo que ele previu em momentos específicos, ele vai perder muitas ações. Ele vai perder o que aconteceu, né? Eu sei disso porque eu lamento muito quando muitos educadores escolhem esses momentos que são ricos em observação para fazer diário de classe, para fazer outras tarefas que não vão privilegiar esse olhar atento de que realmente está acontecendo algo naquele momento com aquelas crianças, né? É importante ter centralizado no seu fazer isso, não se desviar. Eu me proponho nesse momento a isso. Então é isso que eu tenho que fazer nesse momento, a observação e a escuta ativa do que está acontecendo. Por quê? Porque eu preciso entender até onde os meus alunos estão chegando. Eu vou fazer uma atividade por fazer, então eu nem faço. Eu tenho que fazer para valer a pena, para eu perceber até onde eu consigo chegar com aquelas crianças. E se eu não cheguei, eu vou chegar. E aí eu vou perceber aonde eu tenho que melhorar, né? Paulo Fock, ele compara a atitude do professor como a de um caçador ou um pescador. Então, como a educação ela diz respeito a aprender e ela constrói hipóteses sobre o mundo o tempo todo, né? O professor, ele e tem que estar aberto para surpresas, abertos para o imprevistos, abertos para replanejar, para ressignificar, para reaprender. Eles têm que estar preparados. E aí, vamos pensar igual Paulo Fock. Se o educador é um caçador, então ele vai de mansinho, ele vai apenas observar, ele vai ficar no silêncio, só percebendo o que está acontecendo e na hora certa ele vai atuar. Ou ele vai agir como um pescador. E aí, nesse pescar, ele tem que fazer silêncio. Percebe quando eu disse lá atrás a importância de você não interferir? De você apenas observar. Lógico que uma hora ou outra você vai fazer uma pergunta para a criança, você vai investigar melhor ali o que está acontecendo, porque faz parte da sua observação. Você fazer essas interrogações para eles.
mas a todo momento a escuta, ela vem primeiro. Por quê? Porque você vai ficar como um caçador, como um pescador. Você vai observar e na hora certa é que você vai agir. Alguém aí já foi um caçador ou um pescador? Alguém aí hoje conseguiu fazer uma bela de uma caça? Conseguiu observar com clareza e com exatidão o que você estava fazendo na escola hoje? Porque é importante também a gente saber qual é o nosso papel na educação infantil. Aquela ideia antiga de que o professor ele só cuidava, ele era um simples cuidador, isso mudou faz muitos anos, isso retrata em todas as documentações que nós temos à nossa mão. Então, a própria SME, ela nos dá bagagem para fazer com que a gente entenda e com que a sociedade, a comunidade escolar perceba a nossa importância. Então, o quanto eu sou importante naquele momento para observar de fato o que eu propus para aquela criança e ela conseguiu executar. Você tem clareza do seu papel enquanto professor, da educação infantil principalmente? Coloca aí quem tem clareza do seu papel, que também é um bom tema para a próxima live. Vamos pensando já o que vocês gostariam da gente conversar. O seu papel enquanto professor de educação infantil, tá bacana? Põe um joinha aí pra mim. Sobe uns coraçõezinhos aí pra mim. Quem tem certeza de que seu papel enquanto professor de educação infantil está bacana. Eu conheço aí vários, ó. Vários. Eu poderia ficar vários momentos aqui, ó, colocando coraçõezinhos pra vocês. Porque a maioria da galera que está aqui hoje, que eu conheço, alguns eu ainda não conheço pessoalmente, mas eu sei que faz um trabalho bacana. O quanto você é importante como professor de educação infantil? Qual é o seu papel? Eu estou lá por eu estar? Ou eu estou lá porque eu sou um caçador, porque eu sou um pescador, porque eu sou um observador ativo? E eu busco isso a todo instante. Essa é a finalidade de você observar. E esse processo de aprendizagem ir sendo definido. Tá vendo a intencionalidade disso? Tá vendo a importância que isso retrata? Diversos pedagogos falam muito sobre a observação e a escuta. M. Pickler, Malaguzzi, Paulo Freire e tantos outros que, quando a gente para conversar sobre observação, eles citam diversos exemplos de como observar, para que observar, como observar, que é só uma pincelada do que eu acabei de falar aqui. A observação, ela é muito além do que a gente faz diariamente. Eu entendo e até compreendo que na maioria das vezes a rotina ela faz com que a gente se perca um pouquinho nas finalidades mesmo do que você está fazendo. Mas com um jeito, você põe a rédea e você faz com que a observação aconteça, né? Boa noite, pessoal que está entrando agora, tudo bom, galera? A observação, ela faz parte da nossa rotina. Ela é o centro do que você realmente precisa fazer para melhorar a sua ação, para definir o seu papel de professor de educação infantil. É bobo isso, mas faz muito sentido. Quando eu defino o papel do professor de educação infantil, uma das primeiras citações que vem é a observação e a escuta das crianças e dos bebês. É o momento mais bonito da infância, porque eles não sabem se expressar. E quando eles se expressam, é através da nossa observação que a gente percebe. Porque eles choram, eles falam com um olhar, eles mostram para vocês o que vocês precisam ouvir, sem falar. Já pensaram nisso? A maioria daqui eu tenho certeza que consegue perceber isso nas crianças e nos bebês. Quem aí? Levanta a mão e diz que consegue. Comenta aí pra mim. Eu consigo. Eu observo. Eu vejo isso todos os dias no olhar das minhas crianças. Eu vejo.
E olha que eu nem estou mais em sala de aula e eu percebo isso. Eles falam no olhar. E isso é mais que 1000 palavras para demonstrar por que estamos ali, por que somos pedagogos, professores de educação infantil, por que eu levanto todas as manhãs e percebo isso. Sim, isso mesmo, sim, eu observo, sim, eu percebo isso no olhar. Isso é muito bom, galera. É você perceber que você está ali por um propósito. A observação, ela te faz isso, ela traz isso para você, né? Tem umas frases também muito bacanas que falam, eu acho muito legal. Tem uma metáfora que diz assim, ao comparar um clássico turista a um viajante. Então, enquanto um prefere viajar em um grupo com um roteiro fechado, receber informações do guia, registrar o local com a lente da sua câmera, o viajante, ele olha, senta, escuta, repara em detalhes, observa a identidade do local, a cultura, pois ele está sempre aberto a surpresas e novos aprendizados. Então perceba, o turista é o afoito, é o cara que tá ali, que quer ver, quer receber as informações, quer registrar, ele fica alucinado. Já o viajante é aquele cara que tá ali, ele senta, ele percebe, ele analisa, ele vê a cultura, ele estuda sobre aquele local, né? Ele tá mais interessado em ouvir as coisas, em olhar por onde ele está indo, né? E aí a gente pergunta, mais uma pergunta: quem é você, o turista ou o viajante? Vamos parar para a gente pensar nisso também? Diante das nossas andanças pelo CI, pelas salas de aulas, quando você está lá atuando como professor, você é o turista ou você é o viajante? Você é o turista que tá todo alucinado, maluco, vendo tudo, querendo receber as coisas? Ou você é o viajante? Que é aquele que observa, aquele que presta atenção às coisas que estão acontecendo, aquele que faz um estudo e uma reflexão do que aconteceu. Alguém tá respondendo aí, ó, que às vezes eu sou turista e às vezes eu sou viajante. Por muitas vezes eu também já pensei nisso. Que hora eu era turista, hora eu era viajante. Mas eu não deixava de observar. É isso mesmo, meus olhos têm que estar sempre atentos a tudo que acontece. As crianças, num piscar de olhos, fazem coisas que a gente duvida. E aí, às vezes, é nessa piscada que a gente perde. Lembra quando eu falei que, às vezes, no momento mais importante da brincadeira, você se dispersa para fazer outra atividade que não era para fazer naquele momento? Aí você perdeu a essência. Você perdeu, às vezes, a proposta do que estava acontecendo por não observar. Algumas pessoas estão colocando assim, ó, que hoje é mais viajante. O tempo vai te deixando como você pretende ser, como você pretende analisar as coisas. Na verdade, nenhuma das duas está errado, não existe certo e errado, né? Existe a observação, aquela que você precisa fazer. Eu consigo fugir disso? Não, eu não consigo, porque na hora que eu vou planejar, eu tenho que ter certeza das coisas que eu quero, das propostas que eu tenho em mente, que eu observei, que eu percebi, que eu analisei, que eu troquei com a minha coordenadora, com a minha parceira. E aí volta também um pouquinho na live anterior, quando eu falo de diário de bordo, quando uma faz e registra e a outra lê e vice-versa. A observação também ela pode ser feita dessa maneira. Hoje eu observo e aí eu tenho o meu olhar atento àquilo que aconteceu. Amanhã é você que vai observar e aí você vai me dizer com mais clareza o que foi que você viu. E aí é onde vocês têm a troca. É onde vocês fazem a junção das coisas que estão acontecendo naquela turma. É muito comum a CP fazer isso também. De observar, de perceber, de ficar antenada, para te dar um feedback, para te dar uma resposta daquilo que está acontecendo, né?
Vamos colocar as coordenadoras aí para responderem. Como é que vocês são, coordenadoras? Eu sei que tem algumas aqui. Vocês auxiliam? Vocês conseguem observar também? Vocês observam o todo? Vocês observam o trabalho das professoras? Porque aqui também a observação, ela não é no sistema militar, tá? Vamos entender isso também. Eu não vou ficar como um general observando a tudo e a todos para que as crianças acabam tendo até medo do que está vivendo. Não. A observação, ela é sucinta, ela é tranquila. Você tem que chegar de mansinho. De longe você observa o que está acontecendo e aí você registra. E aí você também vai entender o que está acontecendo. Entendeu? Então aí é onde entra o foco, onde entra o objetivo, onde entra a continuidade daquilo. Você entende até aonde você vai chegar. E você chega. Os objetivos finais você vai sempre ter. Se você faz uma boa pergunta e aí você interpreta a pergunta que você fez. Eu vou hoje com foco. E o meu objetivo hoje é entender o que acontece naquele parque, naquele cantinho que eles gostam de ir todo dia quando a gente vai para o parque. É um foco. E o seu objetivo é o quê? É descobrir o que tem de bom lá. De repente é dali que vai sair uma observação significativa para você criar outras possibilidades naquele espaço. É a intenção do que você está vendo que vai te propiciar momentos significativos para uma ação pedagógica, para uma prática que vai te levar a 1000 resultados. E aí na hora que você for fazer o seu diário de bordo, o seu relatório, na hora que você for colocar as suas impressões em relação àquilo, você tem uma riqueza de detalhes. A sua parceira pode te trazer uma riqueza de detalhes. É saber com o significado que você está vendo. Eu vejo só por ver, não tem significado. Eu observo para eu ter resultados. Olha a diferença. Até quando a gente fala, tem uma entonação diferente. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem? Hoje você conseguiu observar as suas crianças? Eu estava olhando, mas eu não consegui entender nada. Você percebe? Vamos fazer a mesma pergunta. Oi, professora, tudo bem? Você conseguiu observar alguma coisa? Nossa, hoje teve uma riqueza de detalhes. Eu observei o quanto que a Ana falou com o Pedro, o quanto que eles gostam de montar aquelas pecinhas empilhando uma a uma, o quanto eles colocam as cores separadas. Olha a diferença, né? Olha a responsabilidade. Olha o carinho com que aquela professora teve ao observar aquele monta-monta que para muitas é sem significado nenhum. E eu sempre pensei assim, as coisas, todas elas, têm que ter intencionalidade, por menor que ela seja. Desde uma caixa de papelão que eles adoram, um brinquedo extraordinário, alguma coisa muito relevante, cabe uma observação bacana, porque ela tem significado muito mais para a criança do que para você. E aí é onde você vai entender aonde você tem que chegar. É onde você vai perceber toda a importância que tem a sua prática pedagógica, né? Tem um pedagogo também, Gabriel Junqueira. Ele fala uma coisa que eu acho muito bacana. Eu não olho para uma criança como para uma tela de um museu, mas como ela responde para mim, ao que eu escolhi para ela fazer. A observação é o pressuposto da pedagogia, porque significa querer saber a reação do outro em relação àquilo que está acontecendo entre vocês. Neste sentido, a observação bem feita pode ser a medida do bom desempenho de um projeto pedagógico. Isso é absolutamente importante para pensarmos de que maneira e em que medida o projeto pedagógico teve sucesso ou não. Olha aí uma formação bacana para você ter e um papo legal com a sua coordenadora ou com a sua turma lá de professores.
no momento de formação ou no momento que vocês estejam fazendo algum estudo. A gente entende que hoje essa dinâmica ela é muito mais difícil do que antes, né? O nosso calendário ele tá bem apertadinho esse ano, por diversas razões que a gente sabe com relação à pandemia, mas isso não deixa com que você estude, com que você reflita, com que você observe aonde você tem que chegar. Pensa, já pensaram nisso? O quanto que isso faz a diferença? Quando você olha com uma intencionalidade e quando você só vê aquilo. O que que aquilo traz para você, se você observa de verdade? Faz uma reflexão. Às vezes é bom dar um chacoalhão para a gente começar a perceber o quanto a gente é importante, né? Você já parou para pensar que você é importante enquanto professor de educação infantil? Quem aí se acha importante? Eu me acho extremamente importante. E todas as professoras que eu conheço, eu também acredito que são importantes. Alguém aí se acha importante? Levanta a mãozinha. Só os coraçõezinhos subindo. Eu quero ver mãozinha. Quem aí se acha importante? Isso, Érica. Muito bem. Eu também sou importante. É isso aí. Isso, Dani. Se eu sou importante, eu tenho que fazer uma boa escuta, eu tenho que fazer uma boa observação. Por quê? Para o meu planejamento valer a pena. Para aquele dia ter valido a pena. Para eu honrar a minha profissão. Isso mesmo, Val. Vamos nos tornar espiões, né? Vamos observar com um olhar atento de um bom pedagogo. É isso mesmo, nós precisamos aprender a observar. Isso vai trazer o quê? Enriquecimento para mim mesmo. Para eu observar aonde eu tenho que chegar com as minhas práticas. Certo? Valeu a pena? Eu acho que valeu a pena. Quem aí acredita que valeu a pena? Um pouquinho de conhecimento. E tem tantas outras coisas com relação à observação, galera. Se vocês pararem para dar uma olhadinha lá no que eu falei do território do brincar, no Miradas, é muito legal esse trabalho. Falar um pouquinho, observar um pouquinho sobre o currículo da cidade, apesar dele ser cansativo, mas ele é um documento maravilhoso. Na orientação normativa também fala sobre isso. Lá no SEI de vocês têm esses materiais? Tem o currículo da cidade, vocês têm aqui a orientação normativa, tem outros livros também que são bacanas. Se lá na escola de vocês não tem, pode procurar na internet, ó. Esse aqui é bem legal, e eu sou fã de livro. Esse aqui também esse é muito bacana. Pede para suas coordenadoras comprarem, é bem bacana. Tem na internet também, é rico, traz um conhecimento enorme. Dá uma olhadinha amanhã, eu tenho certeza que alguém vai ficar curioso para perceber e para pegar lá no currículo da cidade, na página 149, para ter certeza que eu decorei essa página, que fala sobre documentação pedagógica e sobre observação. Vocês são muito valiosos, vocês sabem o que vocês querem, é só pôr em prática. É só dar um up aí, uma energizada, né? Eu cheguei aqui toda energizada, falando do quanto a minha cabeça estava pilhada, do quanto eu queria falar sobre observação, do quanto eu observava as crianças. Até hoje eu gosto muito de ir onde eles estão. Se eles estão no parque, nas salas, enfim. Eu costumo dizer para as coordenadoras, para as meninas que trabalham comigo, a equipe gestora, tô cansada, agora eu vou dar uma energizada. Então eu não falo nada, eu saio da minha sala, largo tudo lá e vou ouvir, e vou sentar e vou perceber o que eles querem me dizer, ou eu só vou para pôr a mão. Eu fui numa sala hoje e aí eu brincando, eu falei com a professora assim, nossa, minha mão tem uma coisa, porque eles levantam para pegar na minha mão, ou levantam para pôr a cabeça na minha mão. Porque eu vou na porta e na maioria das vezes eu não gosto de interromper a atividade da Pro, né? Eu tenho essa coisa comigo de não atrapalhar.
E aí é muito bacana porque essa turminha em específico, eles vêm correndo, eu atrapalho normalmente a roda de conversa da Pro e, e eles colocam a mão em mim e é muito engraçado. E até ela brincou, nossa, é verdade e tal. Eu percebo, é um olhar que eu tenho a essa turma. E aí eu tenho o que dizer para a Pro sobre essa turma, né? É uma observação diferente enquanto gestora? Pode ser, mas é uma observação. Eu consigo perceber o que eles querem. Se a brincadeira não tá legal. Quando o parque, vocês aí sabem disso, galera. Muitas daqui trabalham em CI que tem parque razoavelmente grande, outros pequenos, enfim. Mas que tivemos que deixar tudo amontoado, porque eles não podiam brincar. Como que foi? E aí eles vêm. Poxa, Fabi, mas por que o parque tá desse jeito? Poxa, Fabi, mas eu não tô acreditando que a gente não pode brincar. Eu tô escutando. Eu observo o nervosismo, a frustração, a negação deles terem que aceitar o parque daquele jeito. E é bacana, porque a gente observou. Tá vendo como a observação ela tá em tudo? Né? Eu tenho o meu olhar enquanto gestora, você tem o seu olhar enquanto professora, a CP tem o olhar dela. Então, cada um de nós, juntando essas observações, imagina a riqueza de detalhes para o projeto pedagógico, para ser colocado numa memória de uma reunião, numa pauta para os pais. É uma riqueza que só nós, enquanto professores que estamos ali, percebemos, não é? Então, vale muito a pena você aguçar essa curiosidade para o olhar, para o observar. Quem aqui ainda hoje não consegue fazer essa observação com precisão, seguindo lá o foco, o objetivo, a continuidade, seguindo como você vai observar, como organizar essa observação, para que eu estou observando, a partir de amanhã vai pensar diferente. Tenho certeza que vai. Não vai? Responde aí. Já tô pensando diferente, Fabi. Ela é verdade, Vilma. A observação abre um leque de possibilidades. É infinito, não é? São coisas que você olha e você troca com a parceira e você troca com você mesmo e você percebe quanto valioso é um olhar atento. Porque um olhar por olhar, aquele olhar que eu só tô vendo, esse não é válido. Agora um olhar com observação atenta, com prazer no que você está olhando, para você saber fazer um bom relatório, para você avaliar o seu percurso, vale muito. Você ganhou o dia. Tá bom para vocês? Gostaram? Foi bom? Para mim foi ótimo. Para mim foi muito bom. É sempre bom trocar. É sempre bom falar um pouquinho do que a gente sabe e poder sentir aí o que vocês estão sentindo também. Quando sobe os coraçõezinhos, quando alguém responde alguma coisa, quando alguém compartilha isso com alguém. É muito legal. Eu percebo lá no Instagram o quanto bacana tá sendo isso, porque hoje, um pouquinho antes de começar a live, várias pessoas começaram a seguir e a ler e ver as coisas que já foram postadas lá no meu Insta. E eu fico feliz. É sinal que tá tendo frutos. É sinal que vocês estão transmitindo isso para alguém, é sinal que tá valendo a pena, né? E mesmo que não valer, eu vou fazer porque eu gosto, né? Isso é bacana. Que bom que eu possa ter contribuído, eu fico muito feliz, eu me sinto muito honrada com isso. Eu estou pensando e estou analisando para a gente mudar isso para o YouTube, porque lá eu tenho outras possibilidades, eu acho que vai ser mais enriquecedor para nós. Eu já tenho o canal lá no YouTube, que é Fabiana Torresani, então se vocês se inscreverem lá, vai ser mais fácil para eu começar a fazer as lives lá. Lá a gente tem uma dinâmica diferente, eu consigo fazer apresentações das coisas que eu estou falando. Hoje, por exemplo, eu tinha diversos exemplos para poder passar para vocês, com relação à tabela de observação, com relação a exemplos mais práticos do que observar. Então lá eu consigo apresentar isso em slides e aí fica mais rico,
né? Ele também salva, lá você também pode compartilhar o que você sabe, você pode falar no chat, é mais envolvente pelo fato de eu poder apresentar tudo aquilo que eu tenho como material rico, tudo aquilo que eu consegui juntar para passar para vocês. Então a gente vai começar a melhorar isso, e aí a gente passa pro YouTube, a gente começa a fazer lá as lives de terça, que eu acredito que vai ter um rendimento melhor, um aproveitamento melhor do momento, tá? Apesar de ficar gravado, mas, por exemplo, os materiais que eu tenho, que eu podia compartilhar, aqui eu não consigo, e no YouTube eu consigo. Então, se vocês quiserem já se inscrever e colocar lá, já inscrito na Fabiana Torresani, que é o canal, legal, porque aí a gente pode tentar fazer a próxima lá, ou tentar fazer um sábado, só uma chamadinha. Aí a gente pode pensar como fazer. Como eu disse, as terças-feiras, elas são mesmo pra gente trocar isso, né? Um pouquinho que eu sei, um pouquinho que você sabe, um pouquinho que a amiga sabe, a gente junta tudo e transmite pra galera. Isso faz a diferença, tá bom? A gente continua aqui no Insta, e aí eu vou postando as novidades e a gente vai interagindo, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Espero que eu tenha contribuído. Se vocês quiserem deixar os comentários lá, depois vai ficar salvo. Pode compartilhar, pode curtir, pode salvar para vocês ouvirem depois, enfim. O conteúdo tá bem bacana. Eu andei postando bastante coisas relacionadas à observação, a registros. Eu tenho umas novidades aí que eu quero colocar um pouquinho sobre o papel do professor. Eu quero falar um pouquinho sobre coordenação pedagógica, que eu acho que é muito bacana também, porque a galera aqui, a maioria é professora, mas eu tenho coordenadora, eu tenho diretora também que assiste, que vê e que tá antenada, e também tenho futuras coordenadoras, né? Então isso é muito bacana. Muito obrigado, que bom que vocês tenham ficado comigo até o final. Terça-feira que vem tem mais, amanhã ou sexta, vamos ver, eu já coloco os temas lá. Se vocês quiserem colocar nos comentários lá dos meus posts algum tema específico, ou colocar no direct, pode, que aí a gente sempre coloca 3, e o que for mais escolhido é o que a gente conversa na terça-feira seguinte, tá bom? Fica com Deus, muito obrigado. Fiquei bastante feliz que eu vi umas pessoas novas entrando, isso é muito legal. Isso mesmo, compartilha, curte e a gente aprende junto, tá bom? Até breve, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Boa noite, até. Tchau, lindinhas. Foi muito bom vocês estarem aqui, tá bom? Aí a gente não quer sair, a gente quer continuar, tá vendo? Porque eu falo demais e aí a gente vai se envolvendo. Mas terça-feira tem mais, tá bom? Obrigada, viu? Foi muito enriquecedor, realmente. Vai ficar salvo. E aí, se vocês tiverem dúvida, pode colocar nos comentários, pode me procurar, pode me chamar e a gente vai conversando. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima, tá bom? Tchau.